Em nossos dias, devemos ser dramáticos em relação a tudo. Não queremos que Deus trabalhe a menos que Ele possa fazer disso uma produção teatral. Queremos que Ele venha fantasiado com barba e com cajado. Queremos que Ele desempenhe um papel de acordo com nossas ideias. Alguns de nós até exigem que Ele providencie um cenário colorido e também fogos de artifício. Muitas igrejas hoje em dia dependem de caminhões cheios de dispositivo para manter sua religião funcionando. E fico tentado a perguntar: o que elas farão quando não tiverem a ajuda de adornos e dispositivos? O caminhão não pode ir para onde eles estão indo. Schirmacher sustentava que o sentimento de dependência está na raiz de todo culto religioso e que, por mais alto que a vida espiritual possa ascender, ela deve sempre começar com um profundo sentimento de uma grande necessidade que somente Deus poderia satisfazer. Se este sentimento de necessidade e de dependência estão na raiz da religião natural, não é difícil ver por que o grande Deus entretenimento é tão ardentemente adorado por tantos, pois há milhões que não conseguem viver sem diversão. A vida sem alguma forma de entretenimento para eles é simplesmente intolerável. Eles anseiam pelo alívio abençoado proporcionado por artistas profissionais e outras formas de narcóticos psicológicos. Assim, como um viciado em drogas busca sua dose diária de heroína. Sem eles, não poderiam reunir coragem para enfrentar a existência. Esta é a causa de um colapso muito sério no evangelicalismo moderno. A ideia de cultivo e exercício, tão cara aos santos de antigamente, não tem agora lugar no nosso quadro religioso total. É muito lento, muito comum. Exigimos agora glamour e ação dramática que flua rapidamente. Uma geração de cristãos criado entre botões e máquinas automáticas está impaciente com métodos mais lentos e menos diretos para alcançar os seus objetivos. Temos tentado aplicar métodos da era da máquina às nossas relações com Deus. Lemos nosso capítulo, fazemos nossas breves devoções e saímos correndo, na esperança de compensar nossa profunda falência interior, participando de outra reunião evangelística ou ouvindo outra história emocionante contada por um aventureiro religioso que recentemente retornou de longe. Os resultados trágicos deste espírito dizem respeito a todos nós. Vidas superficiais, filosofias religiosas vazias, a preponderância do elemento de diversão nas reuniões evangélicas, a glorificação dos homens, a confiança em externalidades religiosas, associações quase religiosas, métodos de vendas, o engano de personalidade dinâmica para o poder do espírito. Estes e outros semelhantes são sintomas de uma doença maligna, uma doença profunda e grave da alma. Já vimos a reação, a negação do anseio e desejo espiritual entre as massas de cristãos evangélicos. Tem havido uma revolta em duas direções. Uma revolta bastante inconsciente, com a respiração ofegante de um peixe no aquário onde não há oxigênio. Um grande grupo de evangélicos já passou para a área de entretenimento religioso, de modo que muitas igrejas gospel estão lotando a porta do teatro. Contra isso, alguns segmentos sérios do pensamento fundamentalista e evangélico revoltaram-se na posição do racionalismo evangélico, que considera prático fazer a paz com o liberalismo. Os pastores e as igrejas, nos nossos tempos agitados, são assediados pela tentação de procurar tamanho a qualquer custo e de garantir, através da inflação, o que não podem ganhar através do crescimento legítimo. A multidão mista clama por quantidade e não perdoará um ministro que insiste em valores sólidos e na permanência.
Muitos homens de Deus estão sendo submetidos a pressões cruéis por parte dos membros mal instruídos de seu rebanho, que desprezam seus métodos lentos e exigem resultados rápidos e seguidores populares, independentemente da qualidade. Estas crianças brincam nos mercados e não podem ignorar a afronta que lhes fazemos pela nossa recusa em dançar quando assobiam ou em chorar quando, por capricho, tocam uma melodia triste. Eles são ávidos por emoções e, como não ousam mais procurá-las no teatro, exigem que sejam trazidos para a igreja. Uma igreja alimentada pela excitação mundana não é de forma alguma uma igreja do Novo Testamento. O desejo de estímulo superficial é uma marca segura da natureza decaída, exatamente aquilo de que Cristo morreu para nos libertar. Uma multidão curiosa de mundanos batizados que esperam todos os domingos pela agulha quase religiosa para lhes dar uma carona não tem qualquer relação com uma verdadeira assembleia de crentes cristãos. E o fato de seus membros protestarem contra a sua fé eterna na Bíblia não muda em nada as coisas. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos orar para que Deus traga convicção ao mundo. Vamos orar para que Ele envie a convicção de volta. A religião tornou-se tão popular agora que é exibida em teatros, cantada no rádio e em danças de celeiros. Apenas mais uma forma de entretenimento. Nós, fundamentais e evangélicos, simplesmente não acreditaremos na verdade sobre nós mesmos e sobre o tipo de pessoas que somos. Portanto, temos uma religião popular, mas com muito pouco poder, porque temos muito pouca convicção, muito pouco arrependimento e muito pouca tristeza. Os antigos escritores falavam da noite escura da alma, um tempo de esvaziamento, uma época em que ficou escuro ao nosso redor. Mas somos carnais demais para permitir que nossos corações anseiem por Deus agora. Estamos tão determinados que queremos ser felizes que, se não pudermos ser felizes pelo Espírito Santo, aumentaremos a nossa felicidade. Rock and roll religioso. Ficaremos felizes de alguma forma se tivermos que bater nele com um tantã. Você pode ter esse tipo de felicidade se quiser, mas se não quiser e estiver insatisfeito com ela e quiser a alegria que sai do novo túmulo de José aberto agora para sempre, se quiser a alegria que vem do Espírito Santo, um poço de água jorrando dentro de você para sempre, então você provavelmente terá uma solidão e uma escuridão interior e um desespero consigo mesmo, e você se perguntará o que aconteceu com você e dirá, estou apostatando? Não, você não está retrocedendo, você está indo em frente com Deus. Existe uma cruz para você e para mim, e existe uma cruz para cada um de nós. E essa cruz é subjetiva, interna e experimental. Essa cruz é aquilo que assumimos voluntariamente, que é difícil, amargo e desagradável, que fazemos por causa de Cristo e sofremos as consequências e desprezamos a vergonha. Mas os evangélicos dos quais fazemos parte dizem, deixa a cruz matar Jesus, mas viveremos, seremos felizes e nos divertiremos. Mas a cruz da colina tem de se tornar a cruz do coração. Quando a cruz da colina for transformada pela graça milagrosa do Espírito Santo na cruz do coração, então começaremos a saber algo sobre o que ela significa e ela se tornará para nós a cruz do poder. Temos cristãos alegres e autoconfiantes, com pouca afinidade com Cristo e sua cruz. Temos os garotos alegres que podem pular por aí e se parecer tanto com um apresentador de game show quanto possível. No entanto, eles estão fazendo isso por causa de Jesus? Os hipócritas
Eles não estão fazendo isso por causa de Jesus. Eles estão fazendo isso em sua própria carne carnal e estão usando a igreja como um teatro, porque ainda não chegaram ao lugar onde o teatro legítimo os levaria. Os programas religiosos deixam um sabor ruim. Quando entram no lugar santo, chegam perigosamente perto de oferecer fogo estranho ao Senhor. Na pior das hipóteses, são um sacrilégio, sempre são desnecessários e, na melhor das hipóteses, são um pobre substituto para a oração e o Espírito Santo. As peças da igreja são invariavelmente baratas e amadoras, e além de entristecerem o Espírito Santo, aqueles que a assistem são enganados ao conseguirem entretenimento miseravelmente pobre pelo seu dinheiro. A razão pela qual o cristianismo evangélico tem tantos sinos e serrotes e shows e filmes e dispositivos engraçados e homens e mulheres célebres para agitá-los é porque eles não têm a alegria do Senhor. Um homem feliz não precisa de muito mais. Não temos alegria, então tentamos criá-la. E acho que Deus, em seu céu, é provavelmente mais gentil e paciente com tudo isso do que eu. Mas acho que até Deus deve ficar terrivelmente cansado do que vê. Todos os pequenos sinos que temos que tocar para tentar ser felizes quando simplesmente estamos perdendo a fonte de felicidade que deveria brotar de dentro. Quando o poço da alegria não está fluindo, tentamos pintar a bomba para conseguir um pouco de alegria ou pregar sinos na velha alça da bomba, mas não faz a água subir. O cristianismo tem visto um declínio constante na qualidade do culto cristão, por um lado e por outro, o aumento do entretenimento religioso como fonte de prazer mental. Os líderes sábios deveriam saber que o coração humano não pode existir no vácuo. Se os homens não tiverem alegria em seus corações, irão buscá-la em outro lugar. Se os cristãos forem proibidos de desfrutar do vinho do Espírito, eles se voltarão para o vinho da carne em busca de prazer. O povo de Deus tem se voltado para as diversões do mundo para tentar extrair deles um pouco de suco para o alívio de seus corações secos e tristes. O canto boge do Evangelho agora proporciona a muitas pessoas a única alegria religiosa que conhecem. Outros enxugam os olhos com ternura aos filmes evangelísticos. E um número incontável de diversões floresce por toda parte, pagos pelos dízimos consagrados de pessoas que deveriam saber mais. Nossos professores tiraram nosso direito de sermos felizes em Deus, e o coração humano exerceu sua terrível vingança ao entrar em uma farra carnal, da qual a igreja evangélica não se recuperará tão cedo, se é que alguma vez o fará. Para multidões de cristãos professos hoje, o Espírito Santo não é uma necessidade. Eles aprenderam a animar o coração e a aquecer as mãos em outras fogueiras, e dezenas de editores e vários tipos de produtores estão engordando com sua delinquência. A igreja hoje está sofrendo uma onda de amadorismo. Qualquer sujeito destreinado, despreparado, não espiritual e vazio, que seja um pouco ambicioso, pode começar algo religioso. Então todos nós o ouvimos, pagamos por isso, o promovemos e trabalhamos para tentar ajudar este sujeito que nunca ouviu falar de Deus. O amadorismo enlouqueceu. Isso porque não somos adoradores. Ninguém que adora a Deus provavelmente fará algo fora do comum ou fora do lugar. Ninguém que seja um verdadeiro adorador provavelmente se entregará a projetos religiosos carnais e mundanos. Porque não somos adoradores, estamos desperdiçando tremendamente o dinheiro de outras pessoas. Estamos marcando passo, girando as rodas com os eixos apoiados em blocos, queimando gasolina e fazendo barulho e não conseguindo lugar. Deus nos chama para adorar
E acho que isso está faltando na Igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. Em vez de adoração, as igrejas estão agora, em segundo lugar, em entretenimento, atrás dos teatros. Eu quero te contar uma coisa. Se eu quiser ver um show, sei onde posso ver um bom show apresentado por atores de primeira linha que sabem o que estão fazendo. Se eu quiser um espetáculo, irei ao teatro e assistirei a um espetáculo de Hollywood, feito por homens e mulheres que são artistas em suas áreas. Não irei a uma igreja e verei muitos atores amadores fazendo show de talentos caseiros. E, no entanto, é aí que estamos nos círculos evangélicos. Temos mais espetáculos nos círculos evangélicos do que em qualquer outro lugar. Quando digo que estamos sofrendo de uma onda de amadorismo, quero dizer que gostamos que apenas todos, qualquer coisa, de qualquer maneira adorem. Não pode ser. Você deve se preparar para adorar a Deus. Essa preparação nem sempre é agradável. Deve haver alguma mudança revolucionária em sua vida. Deve haver algumas coisas destruídas em sua vida. A igreja não é um teatro religioso para fornecer um lugar para artistas amadores exibirem seus talentos. Espero que removamos de nossos corações todas as coisas feias, todas as coisas sem beleza, todas as coisas mortas e todas as coisas profanas que possam nos impedir de adorar ao Senhor Jesus Cristo na beleza da santidade. Agora tenho certeza de que esse tipo de coisa não é popular. O mundo não quer ouvir isso e as igrejas meio salvas do rebanho evangélico não querem ouvir isso. Eles querem ser entretidos enquanto são edificados. Divirta-me e edifica-me sem dor. Um exemplo crasso do esforço moderno para usar Deus para propósitos egoístas é do conhecimento comediante que, após repetidos fracassos, prometeu a alguém que ele chamava de Deus que, se ele o ajudasse a ter sucesso no mundo do entretenimento, ele o retribuiria dando generosamente para cuidar de crianças doentes. Pouco depois, ele fez sucesso nas casas noturnas e na televisão. Ele manteve sua palavra e está arrecadando grandes somas de dinheiro para construir hospitais infantis. Essas contribuições para a caridade, ele sente, são um pequeno preço a pagar pelo sucesso num dos campos mais sórdidos da atividade humana. Poderíamos desculpar o ato desse artista como algo esperado de um pagão do século XX. Mas o fato de multidões de evangélicos na América do Norte realmente acreditarem que Deus teve algo a ver com todo o assunto não é tão facilmente esquecido. Esta visão baixa e falsa da divindade é uma das principais razões para a imensa popularidade que Deus desfruta hoje em dia entre os ocidentais bem alimentados. O cristão comum é como um gatinho que encontrou um novelo de lã e brincou com o fio e brincou até enrolá-lo em um casulo. O gatinho não consegue sair sozinho. Ele apenas fica lá e choraminga. Alguém tem que vir descontrair. Tentamos ser simples, mas em vez de sermos, simplificamos. Não nos tornamos simples. Somos sofisticados e excessivamente complexos. Simplificamos até que o cristianismo chegue a isso. Deus é amor. Jesus morreu por você. Acredite, aceite, seja alegre, divirta-se e conte aos outros. E lá vamos nós. Esse é o cristianismo dos nossos dias. Eu não daria um centavo por todo esse negócio. De vez em quando Deus tem uma pobre ovelha sangrando que consegue viver desse tipo de coisa e nós perguntamos como. Como não somos verdadeiros adoradores, passamos muito tempo nas igrejas apenas girando, queimando gasolina, fazendo barulho, mas sem chegar a lugar nenhum. Ô irmão, ô irmã, Deus nos chama para adorar, mas em muitos casos estamos no entretenimento, apenas ocupando um pobre segundo lugar nos teatros. É aí que estamos, mesmo nas igrejas evangélicas, e não me importo de dizer
que a maioria das pessoas que dizemos que estamos tentando alcançar nunca irá a uma igreja para ver um monte de atores amadores encenando uma casa show de talentos. Tantas igrejas e outras estruturas religiosas estão sendo construídas hoje em dia que a indústria da construção, que antes considerava tais coisas como um peso morto, está bastante entusiasmada com a coisa toda e agora está bastante ansiosa para ter o comércio religioso. O número de membros da igreja está crescendo desproporcionalmente ao crescimento da população. Os convertidos a uma ou outra religião estão a ser procurados em todos os níveis da sociedade e entre todas as classes e grupos etários. Temos um trabalho zeloso em andamento entre crianças e jovens. Estamos utilizando caminhões de som, rádio, televisão, cartões de bonde, outdoor, neons, mensagem em garrafas e balões. Estamos usando cavalos treinados, cães treinados, canários treinados, ventrílogos, mágicos e teatro para despertar o interesse religioso. Inúmeras corporações profissionais, clubes industriais e comitê de empresários e mulheres surgiram para proporcionar comunhão espiritual a pessoas de mentalidade religiosa engajadas nas diversas atividades da vida. As canções religiosas estão no repertório de muitos artistas profissionais. A religião está a ser divulgada por artistas de clubes noturnos, lutadores de boxe, estrelas de cinema e por pelo menos um gangster encarcerado que até agora não demonstrou qualquer tristeza pelo seu modo de vida e nenhuma evidência de arrependimento. A religião, por favor, é agora um grande negócio. Durante séculos, a igreja manteve-se firmemente contra todas as formas de entretenimento mundano, reconhecendo pelo que realmente era, um dispositivo para perder tempo, um refúgio da voz perturbadora da consciência, um esquema para desviar a atenção da responsabilidade moral. Por isso ela foi abusada pelos filhos deste mundo. Mas ultimamente ela se cansou dos abusos e desistiu da luta. Ela parece ter decidido que, se não conseguir conquistar o grande Deus em entretenimento, ela poderá também unir forças com ele e fazer todo o uso que puder de seus poderes. Portanto, hoje temos o espetáculo surpreendente de milhões de dólares sendo investidos no trabalho profano de proporcionar entretenimento terreno aos chamados filhos do céu. Em muitos lugares, o entretenimento religioso está rapidamente eliminando as coisas sérias de Deus. Muitas igrejas hoje em dia tornaram-se pouco mais do que teatros pobres, onde produtores de quinta categoria vendem os seus produtos de má qualidade com a total aprovação dos líderes evangélicos, que podem até citar um texto sagrado em defesa de sua delinquência. E dificilmente um homem ousa levantar a voz contra isso. O grande Deus entretenimento diverte seus devotos, principalmente contando-lhes história. O amor pelas histórias, que é o que é característico da infância, tomou conta das mentes dos santos retardados de nossos dias, tanto que não são poucas as pessoas que conseguem ganhar uma vida confortável tecendo histórias e servindo-as em vários disfarces. Para as pessoas da igreja, o que é natural e belo numa criança pode ser chocante quando persiste na idade adulta, e ainda mais quando aparece no santuário e procura passar por verdadeira religião. A cruz está bem acima das opiniões dos homens, e para essa cruz todas as opiniões devem finalmente chegar para julgamento. Uma liderança superficial e mundana modificará a cruz para agradar aos santos loucos por entretenimento que se divertiram até mesmo dentro do próprio santuário. Mas fazer isso é cortejar o desastre espiritual e arriscar a ira do cordeiro que se tornou leão. E porque há tantos destes santos, essas edições em miniatura do estilo cristão
exigindo que o cristianismo seja divertido, que organizações distintas foram lançadas para lhes proporcionar isso. Sim, existem organizações que existem com o único propósito de misturar religião e diversão para os nossos jovens cristãos. O cristianismo para o membro médio da igreja evangélica é simplesmente um caminho para um momento bom e agradável, com um pouco de material devocional bíblico, acrescentando em boa medida. A igreja não é um teatro religioso onde os artistas são pagos para divertir os presentes. É uma assembleia de pecadores redimidos, homens e mulheres chamados a Cristo e comissionados para espalhar seu evangelho até os confins da terra. O entretenimento religioso corrompeu tanto a Igreja de Cristo que milhões de pessoas não sabem que é uma heresia. Milhões de evangélicos em todo o mundo têm se dedicado ao entretenimento religioso. Eles não sabem que isso é tão heresia quanto contar contas ou espirrar água benta, ou qualquer outra coisa. Expor isso, é claro, suscita uma tempestade de protesto furioso entre o povo. Graças às nossas esplêndidas sociedade bíblica e a outras agências eficazes de divulgação da palavra, existem hoje muitos milhões de pessoas que têm opiniões corretas, provavelmente mais do que nunca na história da igreja. No entanto, eu me pergunto se já houve um tempo em que a verdadeira adoração espiritual estava em declínio. Para grandes setores da igreja, a arte do culto foi totalmente perdida, e em seu lugar surgiu aquela coisa estranha chamada programa. Esta palavra foi emprestada do teatro e aplicada com triste sabedoria ao tipo de serviço público que hoje passa por adoração entre nós.